Nessa apresentação, vamos trazer demonstrações da tecnologia assistiva referente a um dos periféricos de entrada no computador chamado teclado. Serão apresentadas algumas alternativas de diferentes tipos de teclado, focalizando principalmente o teclado de conceito, que é um dispositivo no qual podemos programar diferentes teclados através de um software específico. A programação é feita criando-se lâminas que exploram imagem, som e texto. Essas lâminas passam a ser os novos teclados programados para atender necessidades de cada usuário especial. Através dessas demonstrações, vocês poderão observar diferenciados tipos e usos de teclados e diferentes tipos de lâminas que poderão servir como exemplo e modelos para motivar a criatividade de cada um de vocês. Após essas demonstrações, participem dos fóruns de discussão, do bate-papo, trocando ideias com seus colegas, buscando novas alternativas de construção de teclados através de lâminas, tendo presente as necessidades de seus alunos especiais. Bom trabalho! A gente vai ver equipamentos especiais, não são mais adaptações feitas no equipamento convencional, tá? Ali, né? Na primeira fotografia, nós estamos vendo teclados. A primeira foto é um teclado amplo, né? É um teclado expandido, que a gente chama. Esse teclado ele é importante para pessoas que têm incoordenação motora, mas tem uma amplitude de movimento boa, grande no braço. Talvez os movimentos mais finos, né, estejam prejudicados, e também para pessoas que precisam essa ampliação na questão visual. Então, vários desses teclados, eles são também ajustáveis em alguns recursos de acessibilidade, né, associado a softwares para não repetição de letras, enfim. Então, esse é um teclado expandido. O teclado reduzido, nós temos 3 teclados reduzidos na foto ao lado, ele já é indicado para pessoas que têm uma habilidade, né, de movimentos finos da mão. Ele consegue, né, atingir, mas não tem muita amplitude de movimento do braço. Então, tem áreas do teclado convencional que ele não consegue atingir. Principalmente pessoas com uma hipotonia, o tônus muscular muito baixo, ou um déficit, uma falta de força muscular, no caso das distrofias, levar a mão até a tecla, né, num sentido distante, é difícil. Então, se todas as teclas estão próximas da minha mão, eu vou ter menor gasto de energia, eu vou ter um acesso mais fácil. Então, eu uso um teclado pequeno, um teclado reduzido, e todas as teclinhas estão próximas de mim. Depois a gente pode ver na parte de baixo 2 teclados com um layout, com um desenho diferenciado. No centro a gente vê um teclado até articulado que eu posso aproximar, né, na área onde eu tenho possibilidade de acesso e de controle motor. E por último, como alternativa de hardware, nós temos o teclado programável ou o teclado de conceito. Esse teclado ele é uma base digitalizadora, onde eu posso programar cada uma dessas áreas para uma função diferenciada. A gente fala na construção de lâminas de trabalho, essa interface, né, esse projeto visual com o qual o usuário vai se relacionar, ele pode ser diferenciado, ele pode ser personalizado de acordo com as habilidades dele. Aqui nós vemos a fotografia de 4 usuários diferentes, utilizando 4 crianças ou adolescentes, utilizando o teclado de conceito. Ele pode ser utilizado na função de mouse, na função de escrita. Nós temos um dos meninos utilizando uma lâmina de trabalho própria para uma atividade de matemática. E essa base, a sensibilidade dela, a resposta dela ao toque, também é ajustável. Se uma criança tem uma incoordenação motora, ou tem tremores, ou não toca a tecla e não consegue retirar o dedo rapidamente sobre a tecla, e a gente pode tirar a repetição de letras, a gente pode programar um tempo entre o toque e
o teclado mesmo, né, no computador. Então ela pode arrastar o dedo sobre o teclado e não faz nada. Somente se ela sustentar num tempo que a gente programa, então essa tecla ela é ativada e a digitação é feita. Isso faz com que a gente consiga personalizar esta base, né, e configurá-la às condições e às habilidades de distintos usuários. Então, nós vimos um pouquinho na apresentação algumas fotografias e agora eu mostro para vocês aqui, né, alguns desses recursos que a gente viu. Então, o primeiro que nós mostramos, mais como um acessório do hardware convencional, seria essa lâmina. É uma lâmina de acrílico com a furação exata do teclado, né? Chama colmeia de teclado, também se utiliza o termo máscara de teclado, onde ela deve encaixar exatamente, né, no teclado e nessa furação. Então, esse é um recurso que vai facilitar, né, um digitar sem tantos erros, né? E ele também pode ser feito associado ao uso da ordem. Então, eu uso a ordem na mão e faço a digitação das teclas que são individualizadas, né, pela furação e pela colmeia. Então, esse é o teclado, a colmeia de teclado, que vai ser um acessório bastante... A colmeia de teclado, junto com opções de acessibilidade, onde a gente tira a taxa de repetição de letras, já é uma grande chance de utilizar o computador de modo independente para muitos usuários com deficiência física. E sem precisar, então, hardwares sofisticados ou tão diferenciados assim. Aqui, eu tenho para vocês o teclado de conceito, né, ou teclado programável. Esse aqui é o teclado intensivo. Ele já tem algumas lâminas de trabalho, que a gente chama de lâminas de trabalho padrão. São 7 lâminas diferentes. Essa lâmina tem o teclado QWERTY, a numeração e as funções do mouse são programadas para essa base. Cada uma dessas lâminas de trabalho tem um código de barra, né? E no momento em que eu coloco a lâmina no teclado, ele identifica a lâmina e ele já se programa para essa função. Aqui eu tenho uma outra lâmina de trabalho, onde o teclado, então, ele se configurou para ser um grande mouse. Ele tem só as funções do mouse. Se o aluno está utilizando um software que usa o deslocamento do cursor, o clique, o duplo clique, o tecla direita ou arrasta, eu posso utilizar. Se ele utiliza a mão direita ou se ele utiliza a mão esquerda, né, ele vai acessar a área mais fácil para ele. Essa outra lâmina de trabalho aqui é uma lâmina para o uso da matemática, da calculadora. Então, eu tenho também identificada pelo código de barra. No momento que eu colocar, essa base se configurará nesse sentido. E aqui eu tenho duas lâminas um pouco mais avançadas de teclado, onde eu tenho as funções do teclado convencional, né? Eu tenho o QWERTY, eu tenho Tab, eu tenho Numlock, eu tenho Insert, Home, End, e eu tenho, né, o mesmo teclado convencional pensado para cá. Uma outra coisa interessante nesse teclado é o tamanho das letras e o contraste da cor amarela com preto vai favorecer muito a questão da baixa visão, né, ou da localização imediata, então, e mais fácil das lâminas. E nessa outra lâmina de trabalho, nós temos alguns atalhos para a internet, www.com.gov, .facebook.org, já programados, né, dentro desse layout e outras facilidades, direto para imprimir, copiar, enfim. Então, dependendo do usuário, da idade, do desafio, da tarefa que ele precisa utilizar, eu tenho essas lâminas que são as lâminas padrão. E a última lâmina de trabalho, mas cada uma tem frente e verso. Esse é para uma criança ou para um aluno que está iniciando, né, no trabalho de alfabetização. Esse aqui já é uma sequência A, B, C, D, E, F, né, na sequência do ABC. E temos só as letras, o deslocamento do cursor, a pontuação. A última lâmina de trabalho é a lâmina que vai fazer a configuração do teclado, onde eu vou poder programar ou através da lâmina ou através do software, do painel de controle, né,
as habilidades desse aluno. Então, é aqui que eu vou desligar a taxa de repetição, é aqui que eu vou programar de 1 a 15 o tempo de espera entre o toque e a digitação. Né? Então, aqui nós colocamos uma lâmina normal, uma lâmina de teclado QWERTY, e eu quero que vocês visualizem aqui um pouco a minha ação e o efeito da digitação, ver se a gente consegue. Eu vou escrever, né, aqui uma palavra, a palavra, o nome da nossa cidade, ó. Já pelo fato de eu ter colocado e pressionado, já saiu, ó, Porto Alegre. Então, para conseguir digitar, eu tenho que ter um toque rápido e preciso. Porto Alegre. Escrever Porto Alegre ficaria muito difícil para uma pessoa que tem uma tremor ou incoordenação, porque à medida que ele vai passando o dedo, observe lá no monitor, saiu um monte de letras. Eu vou passando a minha mão e as letras são digitadas. Então, agora a gente vai ver aqui pelo painel de controle dele como eu posso retirar, né? Eu posso retirar a repetição das letras, esses são os ajustes mais importantes, e diminuir o tempo entre o toque, seria a taxa de toque. Eu diminuí, eu tenho de 0 a 15, eu coloquei no 9. Então agora eu vou poder deslizar a minha mão sobre o teclado e não vai acontecer nada. Eu tenho que sustentar a mão um tempo sobre a letra para que a digitação aconteça. Porto, espaço, Alegre. Então, esses são os ajustes personalizados que a gente vai poder fazer. Né? Ou seja, eu vou determinar, principalmente, se eu quero ou não taxa de repetição e o tempo entre o toque do dedo e a ação de teclado. Como eu posso deslizar, eu preciso segurar o meu dedo no tempo, aí então a digitação acontece, né? Ou ela acontece imediatamente, e esse tempo a gente vai ter esse período. Isso vai fazer, nós temos no painel de controle a possibilidade de salvar a configuração para cada aluno. Então nós temos ali grupos, nós temos os professores e os seus alunos. Então a professora Fátima tem o aluno Rodrigo. E eu vou configurar o teclado do Rodrigo e salvar a configuração. Quando o Rodrigo utilizar o teclado, ele não vai precisar fazer toda a programação de ajuste para ele. Ele abre, a professora Fátima, o aluno Rodrigo, abre e o teclado já vai estar configurado para ele. Assim vai ser de cada um dos alunos. Eu tenho um programa e esse programa a gente faz uma avaliação inicial, percebendo as habilidades do aluno, quanto as necessidades do aluno, salva para ele, depois o teclado já fica programado a cada vez que ele utiliza. É importante ele resetar no final da tarefa para que o outro aluno que chegue, então, encontre o teclado configurado na programação usual. Então, isso é o teclado de conceito dentro das suas lâminas padrão. Esse teclado, ele também, nós podemos construir lâminas de trabalho. Então, ele vai casar com um software chamado Overlay Maker. Com o Overlay Maker, eu vou planejar um layout, né, dessa lâmina de trabalho, conforme a atividade educacional, né, conforme também a atividade do aluno. Por exemplo, eu tenho uma aluna que o nome dela é Ana. E no teclado normal, o A fica sempre do lado de cá. E é justamente o lado onde ela não consegue chegar com a mão. Para ela, é importante que o lado da letra que ela mais usa, que é o A, fosse no local onde ela tem um acesso melhor. Então eu posso puxar, né, tudo para uma área reduzida, né, ou trazer as teclas mais utilizadas para uma área de melhor acesso. Também essa base, ela tem sido muito utilizada para crianças com baixa visão e crianças cegas. Aqui eu vou mostrar para vocês uma lâmina que foi feita com um material
que é um material emborrachado. Não sei se você consegue pegar. É uma atividade sobre o ciclo da água e ela é toda em relevo. Tá? Então eu tenho aqui as montanhas, eu tenho os lagos, e aí muda a textura. Eu tenho o caminho, né, da evaporação e o aquecimento do sol. Eu tenho a formação das nuvens, o resfriamento, a chuva que cai nas montanhas e que formam os lagos e os rios, e assim se completa o ciclo da água. Nessa lâmina, eu tive que fazer uma programação para cada uma dessas áreas. O que vai acontecer quando a criança tocar? Quando ela toca aqui, vai virar um texto. Quando ela toca aqui, vira outro texto. Quando ela toca aqui, vira outro texto. E assim ela vai tendo a escrita do ciclo da água. A gente vai colocar então essa atividade para que vocês tenham uma ideia. Para demonstrar, né, como é que nós programamos esse teclado, eu abri o computador, o software Overlay Maker. Com o Overlay Maker, eu construo uma base, né, e essa base corresponde, né, ao que está na nossa lâmina de trabalho. Aos lagos, à evaporação, ao sol. Eu programo esta área, quando eu der 2 cliques sobre uma área, vai estar, eu digitei aqui aquilo que eu quero que seja escrito no momento em que a criança toque nesta área do teclado. Isso pode ser uma frase, como está aqui, ou pode ser uma letra, ou pode ser uma função de tecla. Nesse sentido é que a gente vai programando o nosso teclado, né, especial. Aqui nós temos um botão que se chama Send Overlay, ou enviar ao teclado IntelliKeys a informação dessa programação. Eu aperto e o meu teclado agora está recebendo aquela configuração que foi feita em cada uma dessas áreas do IntelliKeys. Posso fechar o meu IntelliKeys, vou para o meu editor de texto normal, colocar um corpo de letra maior agora. Então, a partir do Overlay Maker, eu criei para esta base uma programação de uma atividade relativa ao ciclo da água. Quando a criança vai sentindo com a mão, ela aperta e aparece o texto, né, referente ali. As águas ficam concentradas nos mares, lagos e rios. O calor transforma a água em vapor. O Sol é responsável pelo aquecimento das águas. Em estado gasoso, a água fica na atmosfera. Em estado gasoso, a água fica na atmosfera. O resfriamento transforma a água que estava em estado gasoso em líquido. Acontece a chuva. A chuva vai para o solo, muitos animais, vegetais se encontram embaixo da terra, nos lagos, rios e mares. E aí completa o ciclo da água. Esse material, vocês imaginam, aqui eu estou editando ele no Word, que é um editor de texto comum. Se eu tiver um leitor de tela como o JAWS, por exemplo, o Virtual Vision, a criança cega está tocando, está percebendo a textura, tocando, isso produz escrita e tem um retorno de voz daquilo que ela está tocando. Então é muito comum o desenvolvimento de atividades, por exemplo, de geografia, onde eu tenho um mapa, tenho os estados, tenho um referencial, né, teórico para cada estado, ou eu tenho um mapa da minha cidade, né, o norte, sul, leste, oeste, onde eu me encontro, orientação e mobilidade dentro do espaço da escola, o mapa da escola, onde a criança sai da biblioteca, percorre o corredor, à direita encontra o refeitório, à esquerda encontra, e onde ela pode ter, através do toque e da escrita e do retorno auditivo, toda a orientação do espaço onde ela se encontra. Gráficos de matemática, né, onde ela vai fazendo a proporção, enfim, tendo essa noção toda sensorial com o feedback de voz em cima daquilo que se escreve. Então, são algumas ideias, né, de trabalhos feitos, programados para a base, então, do teclado de conceito. Esse teclado, ele está associado a um pacote de software.
esse pacote de software chama Classroom Suite. O Classroom Suite contém 3 softwares. O Intellimetrics. No Intellimetrics eu faço atividades de matemática. Por exemplo, aqui tem uma lâmina de trabalho onde eu estou trabalhando o material dourado, né? A base 10, a unidade, a dezena, a centena, o milhar, né? Onde eu posso trabalhar questões matemáticas. Então, através do Intellimetrics, eu faço a programação da atividade, onde eu tenho frações, onde eu tenho soma, subtração, multiplicação, vários instrumentos para o ensino da matemática, e ele trabalha em conjunto com o Overlay Maker, que vai trazer a lâmina de trabalho para o desenvolvimento do trabalho com a entrada alternativa do IntelliKeys. Aqui eu tenho uma outra lâmina de trabalho que é para uma história, uma animação, né? Onde eu tenho o software utilizado é o IntelliKeys, que faz parte desse pacote do Overlay Maker também. Conta uma história de um dia na praia, o pai, a filha, construindo castelos de areia. Então o aluno vai trabalhar junto com eles na construção de castelo de areia. Vai botar o castelo, aumentar de tamanho, diminuir, deslocar, colocar isso, aparece no monitor e o aluno interage com a história e ajuda na construção da história. Aqui tem uma outra lâmina de trabalho para trabalhar com o pen, né? Um trabalho com pinturas, onde eu tenho os carimbos, eu tenho o microfone para a criança fazer a gravação, eu tenho o pincel, a tinta, a borracha, as formas, o tamanho, as cores. Então lá no monitor eu vou ter os desenhos e aqui eu vou ter a entrada alternativa através do teclado para fazer uma atividade dessas como o Paint. Aqui eu tenho outras lâminas de trabalho e vamos ver se a gente consegue dar um foco um pouquinho melhor, que essas foram impressas no modo econômico. Então aqui eu tenho três objetos e eu vou trabalhar o conceito grande e pequeno. Eu tenho o balão, o elefante, né? Eu tenho a bola e depois eu posso trabalhar com questionários com a criança, né? Aí vai aparecer um elefante grande ou um elefante pequeno, vai pedir para que a criança dê a resposta, se ela está vendo um elefante grande ou se ela está vendo um elefante pequeno. E assim a gente vai criando animais de quantidades, movimentos, cores, né? Objetos de cores novamente, meios de transporte, o ônibus, a motocicleta, o barco, o avião, o trem, relacionando com quantidades, números. Tudo isso na lâmina de trabalho pode estar colado sobre o desenho ou abaixo do desenho. Aqui eu posso colar uma miniatura, aqui eu posso colocar braille, né? Eu posso fazer a letra maior, sempre com a valorização da habilidade ou da necessidade desse aluno. Então eu posso mostrar para vocês algumas atividades dessas e alguns exemplos, então, de configuração do padrão, do teclado para essas atividades. Então, aqui nós temos uma lâmina de trabalho onde a criança tem 4 botões. E, através desses 4 botões, ela vai ter o comando sobre virar a página de uma história, escutar essa história, voltar para o início ou ativar a animação da página. Então, a gente pode olhar agora no monitor, é uma pequena história, onde eu tenho estou dirigindo pela estrada. Então, vira a página, escuto a história. Está vindo um carro correndo rua abaixo. Programa animação. Zoom. Zoom, 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 zoom. Vira a página. Escuto a história. Depois vem uma caminhonete correndo rua abaixo. Bip, bip. Programa animação. Vira a página. Animação. Vira a página. Escuta a história. Depois vem um carro de bombeiros correndo rua abaixo. Clang, clang, clang. Põe a animação. Clang, 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 clang.
informação. Clang, clang, beep, beep, zoom. Clang, clang, beep, beep, zoom. Onde o aluno ele está aprendendo, né? Ele está aprendendo e ele está tendo competência, ele está conseguindo, né, ter o controle sobre a própria história. Ele vira a página quando ele quer, ele ativa a animação, ele escuta, se é interessante. Recentemente nós trabalhamos com essa apresentação e ele gosta muito de carro, mas ele preferiu o carro da polícia, né, que é esse carrinho que vai passar. E era muito ele não estava entendendo. Primeiro precisava virar a página, depois escutar, porque ele virava a página, virava. Mas sempre que chegava no carro da polícia, ele ativava o carro da polícia, que era o que ele mais tinha gostado. Então, na verdade, ele tinha entendido sim, mas estava sabendo encontrar aquilo que lhe interessava mais. Como ele não conseguia falar, não se comunicava, a gente foi entendendo, será que ele está entendendo ou não? Mas olha, tinha sido muito mais rápido do que a gente pensava. Ele ia direto no comando de até chegar, então, à página desejada e aí buscar a animação da história. Então, isso aqui, por exemplo, é uma atividade bem simples, feita com o Intelligence Studio, que cria histórias, que cria animações, e que a criança mesmo pode construir histórias. Ela tem personagens, ela tem fundos, ela tem um banco de imagem grande, um banco de movimentos possíveis, ela cria a própria história e com o Overlay Maker a gente faz essa interface do teclado para que ele faça então a programação. Eu vou mostrar aqui uma outra atividade onde nós vamos trabalhar 3 brinquedos e nós vamos trabalhar 3 conceitos diferentes. O conceito de movimento, o conceito de quantidade de 1 a 3 e o conceito de cores. E nesta atividade, então, eu vou ter 3 brinquedos. Eu tenho uma bola, eu tenho um urso e eu tenho um triciclo. Então, ele aperta a bola e vai aparecer no monitor a bola. Se ele apertar no ursinho, aparece lá no monitor o ursinho. Se ele aperta no triciclo, vai aparecer o triciclo. Eu tenho uma possibilidade de ativar um questionário onde eu vou trabalhar pedindo para que... Quantos aparecem aqui? Quantos aparecem aqui? É a pergunta, né? Ele está relacionando quantidade. Quantos aparecem aqui? Eu tenho a opção 1, 2 ou 3. Sim, 1. Sim, 1. Quantos aparecem aqui? 1, 2 ou 3? 2. Sim, 2. Quantos aparecem aqui? 3. Se eu aperto no 2, tente novamente. Essa atividade, elas são atividades abertas. Ou eu tenho instrumentos fáceis de programação. O professor é que vai escolher quais são os objetos, né? O tanto de quantidade que ele quer avaliar, ele vai propor qual é a pergunta, quantos estamos aqui, quantos estão aqui, ou que cor tem, ou que... O professor vai trabalhar e vai introduzir essas questões em cima de conceitos que sejam pertinentes aos alunos. Se o aluno acertou, se ele quer dar um reforço positivo e que acha que isso é interessante, sim, se não. Se ele quer pedir para o aluno prestar mais atenção, ele é que vai escrever e vai colocar qual é o feedback que ele deseja que o aluno tenha em cima de cada atividade. Então, no caso dessa atividade aqui, vamos dar um zoom. Aqui na lâmina de trabalho, eu tenho 3 objetos, né? Eu tenho 3 cores para relacionar e eu tenho 3 números, a quantidade de 1 a 3. Né? E eu tenho movimentos que eu posso propor aqueles objetos. Então, numa brincadeira inicial, eu posso trabalhar aqui o ursinho. O ursinho cresce. O ursinho vai crescer. Vai crescer. Help me! I'm melting! O ursinho vai derreter. O ursinho vai espatifar. Para poder estar trabalhando também. Então, a ideia
deste software é trazer, né, possibilidades de desenvolvimento de atividades educacionais, de atividades de entretenimento, de atividades onde o aluno vai estar interagindo com o computador. Eu posso programar, né, para essa interface conteúdos variados, desde a educação infantil até o ensino fundamental, com atividades bem simples como essa, ou atividades mais complexas, né, trazendo conteúdos do currículo de ciências, de geografia, de história. Eu posso programar atividades de questionários. O próprio programa, ele dá um feedback ao professor sobre o desempenho do aluno no exercício dessas atividades. Então, esse é o Classroom Suite, que é o software onde eu construo atividades educacionais. Essas mesmas atividades, junto com o software Overlay Maker, eu produzo lâminas de trabalho para que eu tenha um recurso de acesso alternativo pelo teclado. Todas essas atividades que nós construirmos com esse software, além de utilizar o teclado, eu posso utilizá-las com o acionador e com varredura.